E aí, meus amigos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Sou o Matheus, estou aqui hoje para continuarmos a nossa reflexão e leitura do Evangelho de Jesus, escrito por João e refletido por nós. Nós estamos no capítulo 12 ainda, e hoje nós vamos ler capítulo 12, versículo 12 até o 26. Vai ser um pouco mais extensa a nossa leitura, mas por conta do contexto. Não se esqueça de fazer a sua própria reflexão, fazer a sua leitura, deixar que o Espírito Santo fale ao seu coração e também ajudando a gente, contribuindo aí, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal, curtindo, comentando. Tá bom? Deus abençoe. Vamos para a nossa leitura de hoje. João, capítulo 12, versículo 12, diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo montado de um jumento, num filho de jumento. Versículo 16. Seus discípulos a princípio não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito isso com ele. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e levantou dentre os mortos, dava testemunho. Por causa disso, também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito este sinal. Então os fariseus disseram entre si: Vocês podem ver que não estão conseguindo nada, eis que o mundo vai atrás dele. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiam a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E em verdade lhes digo, se o grão de trigo, caindo da terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. Onde eu estou, ali está também o meu servo. E se alguém me serve, meu Pai o honrará. Até aqui a nossa leitura hoje. E nós vemos na continuação da nossa leitura, agora em que um momento muito importante nesse contexto aqui, onde mais uma vez Jesus está cumprindo uma profecia. E que profecia é essa? Nós vemos lá em Zacarias, versículo 9, capítulo 9, versículo 9, diz assim: Alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E aqui nós vemos o cumprimento literal desta profecia de Zacarias, onde Jesus consegue um jumentinho que nunca tinha sido montado, segundo os outros relatos dos evangelhos, e é exaltado pelo povo em Jerusalém. Ele é recebido como um rei, como uma majestade ali, e nós vemos o cumprimento de uma profecia, mais uma das profecias se cumprindo. E aqui, mais uma vez, nós vemos a ênfase do autor em nos falar isso, e o que ele quer dizer com esse cumprimento dessa profecia, a fidelidade de tudo aquilo que Deus já havia predito sobre Jesus, que aconteceria com Jesus, que estava se concretizando, ou seja, é digno de confiança as coisas que nós estamos falando da vida de Jesus. É isso que o autor queria dizer ao relembrar dos feitos de Jesus que já eram ditos que aconteceriam e de fato aconteceram.
E qual o significado de algumas palavras muito importantes aqui nessa profecia? Aliás, nesse contexto aqui. Quando Jesus entra montado no jumento, conforme o versículo 13 aqui, 12 e 13, né? No dia seguinte, a multidão na festa em Jerusalém, Jesus estava indo ao caminho, pegou a multidão, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele clamando Hosana. E essa palavra Hosana significa pedindo por salvação, clamando por salvação e exaltando, né, o Salvador. E nós vemos também aqui que isso era um significado e tinha um entendimento sobre fazer isso com um rei. E mais uma vez nós vemos aqui essa profecia se cumprindo, né? O rei, o verdadeiro rei de Israel, um reino espiritual, um reino que não tinha fim, um reino que era estabelecido para a eternidade. E aqui nós vemos também um significado muito importante sobre a necessidade desse jumentinho que nunca havia sido montado e que Jesus estava sobre ele. E isso trazia a ideia da humildade de Jesus, né? Mesmo sendo rei, mesmo sendo Deus, estava montado em um jumento. E aqui nós vemos a declaração verdadeira dessa profecia, falando sobre a salvação do povo, sobre um reino eterno e sobre a humildade de um rei diferente de todos os reis dessa terra, o rei Jesus. Versículo 16. Seus discípulos a princípio não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito isso com ele. Porque os discípulos não entenderam isso, que essa profecia estava se cumprindo e estavam ali junto, vendo acontecer e não estavam entendendo o que estava acontecendo, que era o cumprimento da profecia. Porque a visão dos discípulos de Messias era terrena. Eles esperavam uma libertação política, geográfica, social, né? Os discípulos, apesar de conhecer tudo que estava na Escritura, esses acontecimentos, a vinda do Messias, eles criam que Jesus era um Messias, mas não compreendiam o que Jesus faria e esse reino eterno que ele estabeleceria, espiritual, né? E não simplesmente um líder político que tiraria eles da opressão de Roma. E a obra de Jesus não tinha simplesmente a ver com um reinado terreno, mas com uma libertação espiritual por completa do pecado. E eles não compreendiam isso. E nós vemos aqui 3 grupos que não compreendiam essa realidade. Primeiro deles, os discípulos. Segundo deles, os próprios fariseus, conhecendo a lei, sabendo de todas as profecias, não estavam discernindo o que Jesus estava vivendo naquele momento. E a própria multidão, apesar de aclamar Jesus como Hosana nas alturas, nós vemos em vários outros contextos que a multidão só ia atrás de Jesus por um interesse próprio, ou por um milagre, ou por uma necessidade, ou por conta dos pães e dos peixes, ou por causa daquilo que Jesus falava que agradava o coração deles em alguns momentos. Então nós vemos esses 3 grupos que não entenderam o que estava acontecendo naquele momento, do cumprimento da profecia e da testificação de que o Messias, o Salvador, o Cristo, havia chegado e libertaria um povo do seu pecado. Certamente, esses 3 grupos não compreendiam a profundidade do cumprimento dessa profecia e o quanto ela tinha importância na própria vida deles, o qual esse rei, essa salvação, não se referia a algo político-social, não se referia a uma libertação da opressão de Roma, mas sim a um reino eterno, a uma salvação do pecado que assolava toda a humanidade por toda a história, desde Adão até o último homem que existisse. E da obra que Jesus faria. A partir do versículo 24, 25 e 26, nós veremos que eles não compreendiam isso. E Jesus declara abertamente. Versículo 24 diz assim: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só.
mas se morrer, produz muito fruto. Jesus começa mais uma vez a falar do que ele sofreria, da sua morte e da sua crucificação. Isso aqui aponta exatamente para o que Cristo faria para que outros vivessem. A morte dele, a entrega dele, a crucificação dele para o perdão, para a salvação, para a vida dos outros. Ou seja, eles e nós. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me onde eu estou, e ali estará o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai me honrará. E ainda nesse contexto aqui, nós vamos ver o 27 e 28. Agora a minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e disse: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E aqui nós vemos a testificação de Deus confirmando que a obra de Cristo de se entregar seria para glorificar a Deus, e Cristo seria glorificado na sua ressurreição. E nós vemos esses três grupos, não compreenderam a profundidade disso, mas Cristo reafirma isso, e reafirma a mim e a você hoje a importância de compreendermos quem é o verdadeiro Cristo, o Messias, aquele que veio nos redimir, nos salvar e nos dar a verdadeira vida. Humilde, em cima de um jumentinho, ele cumpriu uma das principais profecias, demonstrando para nós o que ele faria em resgate das nossas vidas. Eu gostaria que você pensasse, refletisse sobre isso. Se nós não estamos no meio desses três grupos que não compreenderam qual era a profundidade da vinda de Cristo, do reino de Cristo e de quem Cristo é. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por revelar a nós a verdade através da Tua palavra. Obrigado porque todas as profecias sobre a vinda de Cristo se cumpriram, sobre o que aconteceria na vida de Cristo se cumpriram, e principalmente com o entendimento de quem Cristo é, porque Ele veio a essa terra e que o seu reino é real e não tem fim. Pai, eu oro para que o Espírito Santo revele isso aos corações, gere salvação, gere libertação, gere vida, Deus, nos corações, em nome de Jesus. Deus abençoe você.